your Iron Man portrayal, you still enjoy doing it, yes? I've always had other interests. According to Scorsese, it's not cinema. I got to take a look at that. Why did he say that? Because it's his opinion. But it is cinema, isn't it? I mean, it plays in theaters. Yeah, well, what did he mean by that it's not cinema? He's Martin Scorsese. Then what does he mean by it? We're the cinema. I appreciate his point of view. Robin, what do you think? That's my opinion! Yeah, and why not? I love that you see it that way. Eu lembro que quando as manchetes envolvendo as polêmicas declarações de Martin Scorsese a respeito dos filmes da Marvel estavam em destaque, eu achei tudo muito sensacionalista. Uma opinião pessoal do diretor acabou sendo compreendida como uma declaração de ódio contra os filmes mais populares da atualidade. Pessoas defensoras ferrenhas dos filmes de super-heróis atacavam o diretor, diziam que tudo isso era apenas um velho ressentido diante das bilheterias estratosféricas e da popularidade que esses filmes atingiam. Pura arrogância e ignorância diante desse universo que encanta e fascina tanta gente. Obviamente, as personalidades próximas do diretor foram em sua defesa, dando declarações ainda mais polêmicas com provocação e escárnio diante dessas pessoas que defendem filmes medianos ou ruins que tudo o que fazem é enriquecer absurdamente os estúdios que os produzem. Nas palavras de Francis Ford Coppola, quando Martin Scorsese diz que os filmes da Marvel não são o cinema, ele está certo. Porque esperamos aprender algo com o cinema, esperamos obter algo, algum esclarecimento, algum conhecimento, alguma inspiração. Não sei o que alguém ganha vendo o mesmo filme repetidas vezes. Martin foi gentil quando ele disse que não é cinema. Ele não disse que são desprezíveis, mas eu estou dizendo que são. Eu entendo que muito do que foi dito por ambos os lados foi motivado por muito sentimentalismo. De um lado, o medo do cinema arte morrer pela preferência das grandes produtoras de só querendo investir em filmes megaproduções de super-heróis. Mas a verdade é que esse tipo de cinema sempre teve menos investimento, menos público e menos espaço. Não é como se isso tivesse mudado agora, e a saturação desse tipo de filme é algo que pode ser só uma fase da indústria. Assim como teve a fase dos besteróis americanos, ou então aqueles filmes paródias que começaram com todo mundo em pânico e meio que saíram do controle até as pessoas se tocarem que não dava mais. Oh, God, yes! Now you might be looking for my glue right out of your whisker. E do outro, um público que foi negligenciado por tanto tempo pela indústria mainstream, finalmente se sentir representado e conseguirem ver no cinema, em grandes produções, aquelas histórias que tanto amam. No fundo, virou uma briga entre defensores nostálgicos de uma arte que, quando surgiu, sequer era considerado arte. E agora, a velha discussão do que é arte virou o que é cinema. Mas até aí nada que alguém com o mínimo de bom senso já não tenha comentado. Vários escolheram lados e os defenderam com argumentos bons ou ruins, mas... Durante muito tempo pensei que não tinha nada a acrescentar de relevante a essa discussão, porque tudo que tinha era minha opinião pessoal. De uma certa forma, até concordo com a opinião de Scorsese, mesmo porque sou fã dos filmes desse diretor e também não gosto dos filmes de super-heróis. Mas calma. Também sou da opinião que cada um vê e gosta do que bem entende. Cada um encara da forma que quiser o entretenimento que consome. Não me acho melhor do que ninguém porque assisto filmes ditos cults, mesmo porque eu odeio esse termo. E sou da opinião que esses filmes são entretenimento como qualquer outro filme. São apenas tipos diferentes de entretenimento. Só isso. E eu concordo inteiramente com o Zizek quando ele diz que é possível tirar bons insights e reflexões de filmes ruins. Eu fiz isso inclusive no último vídeo do canal, caso você não tenha assistido. Mas depois de ter visto o documentário em particular e de ter relido as declarações do diretor, eu mudei de opinião e gostaria muito de dividir com vocês todo esse questionamento que surgiu na minha cabeça. Vou partir da seguinte declaração de Scorsese, que disse não achar os filmes cinema, mas sim parques de diversão. Como eu disse, foi apenas uma opinião do diretor, mas vamos focar na parte que ele diz que ele acha que esses filmes não são cinema e o porquê. Não é cinema de seres humanos tentando transmitir experiências emocionais e psicológicas a outro ser humano. Porque eles são como idas a parques de diversão sem alma e focados em venda. Resumindo, ele diz que esses filmes não são cinema porque são filmes feitos pura e exclusivamente para uma diversão vazia, que não faz pensar,
com roteiros formulaicos, preguiçosos e que não trazem nada de novo, e servem pura e simplesmente para vender produtos. Não que eu discorde disso, inclusive a indústria de desenhos e anime é toda voltada para vender produtos e isso meio que nunca me impediu de gostar deles por causa disso, então... Não que a parte dos filmes tenha um hype enorme, mesmo com roteiros vazios, preguiçosos e histórias repetitivas não me incomode. Inclusive incomoda os próprios fãs, que parece que gostam de se decepcionar e passar raiva, mas enfim... Talvez para um cidadão vivendo num lugar onde ele possui acesso a um universo vasto de conhecimento e opções, pode dizer que uma escolha desse tipo de filme seja apenas uma forma de escapismo vazio. Não há mal nenhum nisso, se você não tentar defender aquilo que não pode ser justificado. Mas saindo desse contexto ideal em que vivemos, eu pude perceber que as respostas dessa discussão não são tão simples. A Romênia foi um dos países que fazia parte da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em meados dos anos 80, viveu o terror de um dos governos mais ditatoriais do leste europeu, liderados pelo presidente Nicolae Ceausescu. Nicolae Ceausescu. A polícia secreta era responsável pela vigilância em massa e repressão política, constantemente acusada de abuso de direitos humanos. Ceausescu censurou a imprensa e fechou jornais com viés de oposição, criando um dos aparelhamentos de segurança interna mais brutais do mundo na época. Tudo foi reduzido a propaganda e boletins produzidos pelo próprio governo ou por apoiadores do sistema vigente, deixando a Romênia isolada cultural e ideologicamente. Além da repressão das liberdades individuais, devido a uma forte recessão econômica que abateu grande parte dos países do bloco da União Soviética nesse período, no início dos anos 80, o presidente ordenou que todas as riquezas produzidas fossem exportadas, causando uma enorme escassez de bens de consumo. Faltava água, comida, petróleo e derivados, aquecimento, remédios, eletricidade, entre outras coisas. Diante desse cenário de terror, escassez e isolamento, o que mudou a vida dessas pessoas foi algo um tanto quanto inusitado para mim, e foi isso que mudou completamente a minha forma de enxergar as coisas. O tráfico de fitas cassete clandestina de filmes imperialistas fizeram surgir locais, cinemas clandestinos, que na verdade nada mais eram do que a sala da casa das pessoas que conseguiam ter acesso a essas fitas, porque até mesmo os equipamentos para a transmissão dos filmes, TV e videocassete custavam praticamente o preço de um carro. Então algumas pessoas fizeram salas de cinema, onde as pessoas se reuniam para assistir esses filmes estrangeiros, e nesses locais as pessoas viam um mundo completamente novo, desconhecido e inimaginável. O filme em si, a sua qualidade, pouco importava. Os filmes iam de Último Tango em Paris a filmes de Rambo, Rocky e Chuck Norris. Mas todos eles, de certa forma, trouxeram novas perspectivas para essas pessoas que precisavam mais do que nunca sonhar com outra realidade. Algo que os tirasse e mostrasse outra coisa além da realidade opressora e dos programas que eram mostrados na TV local. Mostravam que era possível que fosse diferente, que fosse melhor. E no meio desse caos e repressão, surge uma heroína. Talvez não a heroína que os romenos precisavam, mas a heroína que os romenos mereciam. Irina Nistor trabalhava com tradução no Comitê de Censura do Estado. Na sua posição, ela conseguia ter noção do quanto tudo era censurado e qualquer motivo era suficiente para censurar definitivamente uma obra. Irina queria poder ver todas as obras que começava a dublar, principalmente porque essa seria uma oportunidade para ela conseguir ver os filmes até o final. E justamente por isso não recusou quando foi chamada para dublar filmes clandestinamente, mesmo por uma quantia irrisória. E dessa forma, Irina Nestor transformou a vida de algumas gerações de romenos. O seu trabalho foi de importância național. Era ca un drog. Evaziune dintr-o pușcărie, așa, de evadare. Cel puțin 6 filme. 7-8, cam asta era. Media era de 7-8. O singură dată am reușit să traduc 10. No capitalismo existe fenômeno econômico chamado lipstick effect. Ele diz que em tempos de crise as pessoas tendem a gastar mais em pequenos itens de luxo, que tragam conforto e felicidade. No caso da União Soviética, uma vez que tudo faltava e os cidadãos não tinham essa opção, o tráfico ilegal
mais conhecido como mercado negro, era o jeito comum de conseguir itens. Tudo faltava para todo mundo, inclusive para os fiscais. E a moeda de troca para subornar as autoridades era basicamente cigarros ou outros itens básicos como chocolates e meias calças. O grupo que traficava as fitas cassetes obviamente tirava um proveito da facilidade de subornar as autoridades, e eles próprios não imaginavam o tamanho do sucesso que seu empreendimento teria diante de uma população que descobriu nessas fitas o seu pequeno item de luxo diante da crise. Assistir esses filmes também simboliza um momento de libertação, um ato de rebeldia dessas pessoas que não podiam se manifestar publicamente contra o sistema sem sofrerem o risco de simplesmente desaparecerem. Para as crianças, isso foi de extrema importância. Para elas, ver filmes dos heróis americanos não era escapismo, era esperança. Esses filmes trouxeram perspectivas, sonhos e objetivos para esses meninos. As pessoas passaram a ter contato com algo que elas jamais poderiam imaginar que existia, e isso foi transformando individualmente cada um deles. Eles queriam ser heróis e viraram heróis. Os mesmos filmes que trouxeram esperança e sonho para os romenos também foi o que permitiu a queda de Nicolae Ceausescu. As fitas cassetes com os filmes conseguiram desestabilizar todo o sistema comunista da ditadura da Romênia. Se um único homem era capaz de lutar contra o Estado, um exército inteiro de homens atingir um sonho impossível, o que um povo inteiro não poderia conquistar caso não tivesse medo de lutar. As pessoas lutaram e foram às ruas porque sabiam que existia um mundo melhor lá fora, e elas foram lutar por ele, por liberdade. Filmes aparentemente bobos, muitas vezes triviais, blockbusters vazios de explosão e porradaria. Lumea are nevoie de povești, nu? Sim, as pessoas precisam de histórias, e dependendo do contexto, não importa de onde elas venham, elas podem inspirar e mudar uma nação de pessoas e devolver a liberdade de pensamento. E aí eu pergunto, então, Martin Scorsese, o que é cinema? Mas se esse contexto parecer distante demais, improvável demais, eu apresento para vocês Wolfpack, um documentário incrível que o Felipe do canal Guardado na Estante me indicou e que me surpreendeu tanto que mesmo com esse texto já pronto, ficou impossível de simplesmente não colocá-lo aqui. 7 irmãos que viveram boa parte da infância isolados do mundo por conta de um pai autoritário e maluco que os proibia de interagir com outras pessoas, só podiam sair acompanhados e mesmo assim isso acontecia pouquíssimas vezes ao ano. Ou às vezes nem acontecia. Isso se passou em Nova York, no início dos anos 2000. A única janela para conhecer o mundo que os rodeava eram os filmes, que assistiam obsessivamente, e com eles criaram seu próprio mundo de fantasia. O filme, que ao mesmo tempo era uma forma de escapismo do cárcere que viviam, também era uma forma deles conseguirem aprender, criar, imaginar, viver, mesmo com poucos recursos, criar um próprio mundo. Aos poucos, o apartamento que viviam se tornou muito pouco para eles, e após um deles se aventurar clandestinamente pela cidade com a máscara do filme Halloween, e a escolha do personagem é no mínimo exótica, mas que para ele fazia todo sentido. He was someone and a character that refuses to die, that refuses to give up. He was the unstoppable in the film. That's what I felt like that day. Unstoppable. Eu acho que por essa ninguém esperava, não é? E de onde as pessoas tiram suas inspirações e motivações é que eu acho de mais incrível da influência da arte, do cinema. É você que constrói o significado daquilo que te inspira, e essa inspiração pode vir de qualquer lugar. No final das contas, ele assustou muitas pessoas na rua e foi levado para um hospital psiquiátrico onde passou uma semana inteira internado. Depois disso, os demais começaram a questionar a autoridade do pai. Eles batalharam pela própria liberdade porque a tela da TV se tornou pequena demais. Eles queriam mais. Eles queriam aquilo que eles viam nos filmes. E eles conseguiram mais do que isso. Por isso eu pergunto, então, Scorsese, o que é cinema de verdade? E você também, que está assistindo. O que é cinema de verdade? Yeah, okay, whatever. Nobody really cares.